Então, como saber se um projetista solar é analfabeto? Então vamos lá. Então eu vou apresentar aqui os exemplos. Como saber se você é vendedor e projetista solar analfabeto? Então, pessoal, a maioria dos projetistas de sistema solar, eles preferem fazer os cálculos dos painéis solares volt. Eles reparam em volt. Eles aplicam o painel solar errado para essa atenção. Aqui já está errado. Se você aplica um painel de quase 540 para uma tensão de 600, então está errado. Certo? Potência errada. Em vez de aplicar o fator multiplicador 1.25. Qualquer painel que você conectar na entrada do inversor, você tem que aplicar o fator de segurança 1.25. É uma multiplicação. Se o painel é uma multiplicação na entrada do inversor, e o inversor é uma divisão do fator 1.25, então você escolheu o painel solar errado pela potência. Então, se você escolher painel solar pela potência, você está completamente errado. Se você escolher o painel solar pelo preço, você está completamente errado. Certo? Potência e preço de painéis solares não são critérios suficientes para a sua escolha. Aqui está o maior erro dos projetistas, vendedores e compradores. Vocês vendem painéis solares de 540 para investidores on-grid como uma justificativa para fazer a coisa errada. Isso aqui é fatos. Isso aqui é real. Então você é um analfabeto solar. O que você não repara no sistema solar? Você não repara a corrente de curto-circuito. E também você não repara o coeficiente de temperatura. Todos os painéis, eles têm um coeficiente de temperatura. Você não pode aplicar um painel solar com coeficiente de temperatura de 0,35 para a região Nordeste. Por quê? Porque se a temperatura lá fora, aqui é a temperatura do painel, 25. Se a temperatura lá fora tiver 40, então 40 mais 25 é 65. O resultado, se eu multiplicar o coeficiente de temperatura por 40 graus Celsius, a perda é 14%. Aqui o consumidor está levando prejuízo. O consumidor está levando prejuízo porque o projetista escolheu o painel solar errado com coeficiente de 0,35. Então, no padrão nos Estados Unidos, os Estados Unidos não usam essas especificações de inversores e painéis solares porque os Estados Unidos não acredita. O fabricante ele coloca esse coeficiente de temperatura lá do painel solar na especificação, mas isso aqui chega a 0,40. Você vê que aqui houve uma multiplicação de 0,35. Nos Estados Unidos eles calculam assim o padrão, porque isso aqui é uma mentira, ele não é 0,35. Os Estados Unidos multiplica assim, ó, 0,4 vezes 40 graus Celsius. Eles já fizeram esse teste no laboratório dos Estados Unidos. Então é 16, aqui está dando é 14, ó. Mas lá nos Estados Unidos, pelos cálculos dele em laboratório, é 16% das perdas. Então, esses coeficientes de temperatura que existem aí nos painéis solares, isso aqui é mentira, ó. Então as perdas é muito maior do que 14, é 16%. E você aplica um painel desse para o Nordeste. É por isso que nos dias mais quentes, os painéis solares em seu telhado estão cozinhando, produzindo menos energia solar. Então, eles erram na tensão do sistema solar, eles erram no fator multiplicador, eles não aplicam, que é 1.25, e eles erram no coeficiente de segurança, aqui, no coeficiente de temperatura. Porque o padrão não é 0,35, o padrão é 0,40. Mas os fabricantes, eles aplicam esse 0,35 lá. Isso aqui não é mentira, ó. Isso aqui é uma grande mentira. Isso aqui é 0,40 no painel. Então, pessoal, é o seguinte. Empresa solar que vende por potência de painéis inversores não vão funcionar. Certo? Quer dizer, as pessoas estão colocando potência e dinheiro e preço na frente do sistema solar. A energia solar é uma ciência. Se você no Brasil,
eles escolhem painéis solares pela potência e preço. É errado. Erradíssimo. Por que é errado? Olha a pergunta mais perigosa do que isso aqui. Ainda não tinha visto não, ó. Isso aqui você pesquisa aí na internet. Isso aqui é de engenheiros. Isso aqui é publicado por engenheiros do Brasil. Eles que ditam isso aqui. Quantas placas meu inversor suporta? Quando você fala em placa, você está falando em potência. Isso é perigoso. Você não pode escolher painéis solares pela potência. Porque existe correção de temperatura, existe corrente de curto-circuito. Então você não pode estar escolhendo painéis solares pela potência. Aqui, ó, o que eles escreveram aí na internet, inversor solar Goodyear de 6 e placa solar de 540. Isso aqui já está errado, ó. Porque a corrente de curto-circuito desse painel é muito maior do que a corrente de curto-circuito do inversor de 6. Então, pessoal, para acabar com uma história, se você usa painéis de 450 a 540 para inversores com corrente de curto-circuito de 15 a 6, então seu projeto está reprovado. Aqui eles aplicam aqui o número de painéis solares, 540. Aqui é a potência máxima de entrada do inversor, dividido pela 540, que é a potência do painel. Dá 13 módulos. Esse 13 pertence a quem? Você sabe de quem é esse número? Número máximo de painéis solares, 540, tá aqui, ó. Aí eles vão calcular aqui pela tensão máxima de entrada do inversor, dividido pela tensão de circuito aberto do painel, 12 módulos. Isso aqui é uma fórmula matemática convencional. Você não pode aplicar essa fórmula matemática para um painel de 540. Você não pode aplicar 600 volts para uma placa de 540, porque a corrente de isolação de uma placa de 540 ela é 1500, dividido pelo fator 1.8, 1500 volts é a tensão de isolação do painel solar, dividido por 1.8, que é o fator 1.8, dá 833, a tensão. Se o fabricante ele está te mostrando, presta atenção como você é analfabeto. Você é analfabeto, você que é engenheiro. Se o fabricante está te mostrando que a entrada máxima desse inversor é 600 e você divide pela corrente de corrente, você divide pela tensão de circuito aberto, que é 49,60, você está errado, cara. Você está errado, porque esse painel aqui, ó, ele é 540. A tensão de isolação dele é 1500. Você não reparou nisso. Se o fabricante diz que a tensão máxima de entrada do inversor é 600, então isso aqui está errado, ó. Aqui está dando 873 e não 600. Então você errou. Então você teria que escolher o painel menor, que é dividido por 1.8. Isso aqui é a tensão máxima de entrada. Dá 5555. Então o fabricante ele arredonda lá para 600. Mas a tensão é essa aqui, ó, 555. Então você vai ter que procurar lá o inversor com o painel solar com isolação de 1000 volts, se não de 1500. E com uma corrente de curto-circuito menor do que 1516. Certo? Inversor Goodyear, a corrente de curto-circuito é 16. Você olha lá na especificação, faça a pesquisa na internet, você vai encontrar 16.3. Se eu multiplicar a corrente de curto-circuito do painel por 1.25 é 17.32. Então a sua RT está reprovada, ó. Isso aqui é a RT de técnicos e engenheiros, presta atenção. Esses caras que fizeram curso de eletrotécnica, esses engenheiros aí que fizeram curso de engenharia elétrica, então eles dão entrada nesses projetos do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, porque os modelos de projeto do Brasil são padronizados. Se o engenheiro ele publicou isso aqui na internet, aí no Brasil o pessoal gosta de copiar. Eles não gostam de estudar. O brasileiro gosta de copiar, eles padronizam isso aqui em todas as regiões do Brasil. Só que está errado. Então, o que acontece? As distribuidoras de energia, eles aprovam esse tipo de projeto. Mas está reprovado, cara. Você está pondo em risco a vida das pessoas. Você está pondo em risco a vida das pessoas. Certo? Colocar em risco a vida das pessoas é crime de responsabilidade. Então, aqui o projetista é analfabeto. O projetista que
que faz análise de projeto nas distribuidoras de energia elétrica são analfabetos também. Todos são analfabetos. O vendedor, projetista e as distribuidoras de energia elétrica que aprovou um tipo de projeto desse aqui, o engenheiro que aprovou lá, é analfabeto também. Todos são analfabetos. Certo? Então, pessoal, investidores concorrentes de 15 a 16 não podem usar painel solar de 450 a 500. Então, você não pode usar esse tipo de painel. Agora é tarde demais. Pedir para os consumidores desinformados, engenheiros técnicos, que assinem um RT de projeto de energia solar residencial, depois de já terem dito suas mentiras. Então, a mentira ela reina no sistema solar. O engenheiro mente, o técnico mente, o instalador mente, o vendedor mente, o comprador mente, tudo mente. Por que eles mentem? Porque não estudam. Aí ficam mentindo um por outro. Ele está mentindo, o outro está mentindo. E aí vocês estão colocando em risco a vida das pessoas. A mentira, ela tem um efeito maravilhoso, mas é perigoso. Quer dizer, você mente para vender. Você está enganando o público. Você está enganando o público. Você não pode enganar o público. Então, ó, se um sistema solar pegar fogo por curto-circuito, você vai responder. Colocar em risco a vida das pessoas é crime de responsabilidade. Então, se você está usando um painel gigante de 540 na entrada de um inversor de 15 a 16 amperes, você está pondo em risco a vida das pessoas. Ó. Centenas de projetos estão aprovados nas distribuidoras de energia elétrica desse tipo aqui. Inversores com 15 a 16 funcionando com painel de 450 a 540. Então, pessoal, assim não dá. Ó. Eu apresentei neste vídeo aqui declaração de corrente de curto-circuito do inversor Delta. Então assista essa aula lá, certo? Então, pessoal, pergunte a eles qual é a potência do painel solar para inversor que tem uma corrente de curto-circuito de 16 amperes. Se eles disserem 540, então a maioria dos projetos de energia solar do Brasil estão reprovados, pondo em risco a vida das pessoas. Então isso aqui está padronizado no Brasil. Todos estão reprovados. Todos esses projetos aqui estão reprovados. Certo? Então é o seguinte, ó. Aqui nós temos sobretensão na rede elétrica pública. O que acontece hoje? Os projetistas analfabetos, eles elaboram o projeto de energia solar, executam as instalações. O que acontece? Eles não atualizam o cabeamento CA. Eles fazem a conexão do inversor na rede velha, ou seja, naquela rede que sai do medidor até chegar no poste da rede elétrica pública. Eles não atualizam aquele cabo. Aí, o que acontece? Alta resistência no cabeamento solar. E entra a lei de Ohm. E atenção, a resistência vezes a corrente. Quanto maior for a resistência no cabeamento CA, maior será a tensão na rede elétrica pública. E o inversor desliga. A tensão padrão ela é 230 a 233. Mas no Brasil ela funciona fora do limite. Acima de 240, 245, 250, 255. Então tá errado, cara. Se teu sistema solar tá funcionando com uma tensão acima de 235, 236, 240, tá completamente errado. Isso aí é falta de atualização de cabeamento CA. Então, pessoal, eu apresentei para vocês projetistas solar analfabeto. Por que eles são analfabetos? Porque estudam em universidades convencionais, eles estudam em escolas técnicas convencionais, eles aplicam fórmulas matemáticas convencionais no sistema solar, que você não pode aplicar fórmulas matemáticas convencionais. Então tá aí, ó. Aqui, ó.
Aqui a prova que você é um vendedor projetista solar analfabeto. Até porque isso aqui tudo tá errado, cara. Isso aqui é padronizado no Brasil. Isso aqui é padronizado no Brasil e tá tudo errado. Isso aqui é padrão no Brasil. Todo mundo copia. Mas tá errado. Erradíssimo. Assim não dá, pessoal. Vamos procurar estudar, deixar de ser analfabeto e procurar estudar. Certo? Por que vocês são analfabetos? Por que vocês são analfabetos? Aqui, ó. Você é obrigado a mentir. Você que é engenheiro, eletrotécnico, projetista, vendedor, comprador. Por que vocês são obrigados a mentir? Porque você não estuda. Porque você não estuda. Então você é analfabeto, cara. Certo? Então muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal, pessoal. E até a próxima aula aí, se Deus quiser.